Se você tem uma Bíblia, abre no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, do verso 18. Quero ler hoje com vocês um texto da Palavra de Deus e falar de um milagre muito conhecido para vocês desta noite. Milagre, uma libertação. Eu costumo pregar isso mais na quarta-feira, né? Mas senti vontade de pregar hoje para vocês. Marcos capítulo 5, versículo 18. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica quadrangular, aqui da igreja, todo domingo, 8h30 da manhã. Viu? Venha estudar a palavra de Deus. Quem já achou, diga amém. Então vou ler. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos, o quê? Se admiravam. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês algo que eu acho muito importante falar com vocês. Vejam bem, eu entrei na internet essa semana e li na internet que um dos assuntos mais comentados na semana da reportagem do Fantástico foi exatamente uma reportagem que saiu domingo passado sobre os padres que se preparavam para libertar pessoas de demônios. Quem assistiu essa reportagem, né? Libertar pessoas de demônios. Isso foi muito comentado porque parecia estranho para algumas pessoas, e as pessoas fizeram um monte de perguntas também sobre o assunto. Eu achei interessante até, né? E veja bem uma coisa, e muitas pessoas ficam muito assim confusas com respeito a essa questão desse mundo espiritual que envolve demônios. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que existem pessoas endemoniadas, e as pessoas de Deus têm que ter discernimento para perceber o que é demônio e o que não é, porque tem coisas que são muito parecidas com demônios, mas não é demônio. Por exemplo, uma pessoa acometida de esquizofrenia, às vezes elas comumente são confundidas com pessoas endemoniadas, e às vezes estão doentes, porque às vezes o sujeito que é pressionado por religião principalmente, quando ele tem ataque de esquizofrenia, que está mesmo sob a pressão da própria doença, ele fala só em diabos, fala só em demônio, em coisa ruim, e as pessoas acabam confundindo, e às vezes o sujeito só está doente e confunde. Por isso que a Bíblia diz que tem um dos dons do Espírito Santo que se chama dons de discernimento, para discernir, para saber o que é. Existem outras situações que podem serem confundidas com demônio. Às vezes uma pessoa altamente atingida emocionalmente falando, que cria uma situação de desajuste, de desequilíbrio emocional, que quem não sabe já vai logo expulsando o demônio, não é? Achando que é demônio. E tem um endemoniado de fato, que a Bíblia fala que existe. Pessoas que estão oprimidas por espíritos malignos. E os espíritos malignos, eles atuam em várias áreas. Eles não somente estabelecem na vida da pessoa um processo de possessão, mas como eles começam a perturbar devagarzinho. Quando a pessoa chega no estado de possessão, já é o último grau da perturbação que a pessoa está tendo. É quando a pessoa fica possesso, que serve de instrumento, que o demônio usa a boca da pessoa para falar. Aí já é um processo de possessão demoníaca que acontece. Mas esse processo começa lento na vida das pessoas. E eu quero, nesta noite, contar para vocês uma passagem da Bíblia, que é uma das passagens clássicas de libertação dentro do Novo Testamento, uma libertação que Jesus operou na vida de uma pessoa que era endemoniado de fato. E eu quero conversar com vocês dentro dessa passagem da Bíblia. Amém? Vejam bem, a Bíblia diz que morava numa determinada região, a região de Gadara, um rapaz, um homem, que diz a palavra que era terrivelmente endemoniado. O demônio que estava nele era um demônio que, quando estava mesmo no auge da possessão, ele
quebrava tudo. Diz a palavra de Deus que quando ele estava mais ou menos calmo, pegavam ele, colocavam ele dentro das cadeias, colocavam na prisão, acorrentavam ele. Mas quando os demônios se manifestavam nele, ele saía quebrando tudo, ele quebrava tudo e saía urrando pelas ruas, completamente despido. E ele morava exatamente nos sepulcros, diz a palavra de Deus. Os sepulcros era a morada daquele rapaz, porque naquela época as pessoas costumavam colocar os seus mortos nas cavernas. As cavernas que existiam na região, quando alguém morria, alguns colocavam esses mortos na caverna. E ele ia exatamente para essas cavernas e morava ali no meio de restos mortais. Ele tinha realmente uma convivência normal com pessoas em estado de decomposição, porque na verdade não era ele. Aquele ambiente era um ambiente favorável aos espíritos que estavam nele. Ele tinha perdido exatamente a capacidade de poder decidir por si mesmo. Quando o demônio entra na vida de uma pessoa, ele toma a mente e tira da pessoa a capacidade de decidir por si mesmo. Ele envolve a pessoa, ele usa a pessoa, usa a mente da pessoa, usa a boca da pessoa, e a pessoa torna-se um instrumento dele, que era então o que estava acontecendo com aquele rapaz, no alto grau de possessão maligna. E ele vivia ali, e as pessoas conviviam já naturalmente com aquela situação dele. Ele era olhado ali naquela região como uma pessoa que tinha um problema, e não havia nenhum tipo de resistência, não havia nenhum tipo de combate àquela situação de possessão maligna na vida dele, porque aquela região era uma região onde estavam os judeus apóstatas. Era um grupo de judeus que moravam naquela região, parece-me que da região oriental do Mar da Galileia, ou do Rio Jordão, uma coisa assim. Não estou bem lembrado agora o lugar onde era situado. De formas então, que ali as pessoas, eles tinham uma cultura diferente. Eles eram envolvidos pela cultura grega, eles eram helenistas, judeus helenistas, que não faziam a prática da Torá, dos ensinamentos do Velho Testamento, mas que tinham sobre si outro tipo de influência religiosa e cultural, que adoravam deuses estranhos, que se comprometiam com entidades da Grécia. Então aquele povo não era um povo, não era um judeu envolvido com as práticas de Deus, envolvido com as práticas da Torá, envolvidos com os ensinamentos do Velho Testamento. E o demônio então pegou o rapaz. Jesus é Deus, amém? E por ser Deus, ele sabe de todas as coisas. Naquela época ele sabia onde estava alguém necessitado, ele sabia onde estava alguém que só poderia ser livre através da libertação operada por ele. E por ser Deus, Jesus sabia que era aquele rapaz. Jesus sabia o que se passava com ele. Jesus sabia o problema que ele estava passando. E sabe o que Jesus fez? Jesus viajou para lá para poder encontrar o rapaz. Jesus foi até o lugar. Vejam bem, não foi o rapaz que veio até Jesus, porque os demônios com certeza não permitiriam. Mas Jesus foi até aquele lugar, a província dos Gadarenos, exatamente para poder libertar aquele rapaz. Foi no lugar onde o judeu não costumava ir. Aquela região era uma região completamente rejeitada pelos judeus. Judeus não pisavam ali. Judeus sabiam que as pessoas que moravam ali eram apóstatas da fé. Os judeus então tinham uma certa resistência e olhavam as pessoas que viviam naquela região com um certo desprezo, com uma certa indiferença. Mas Jesus pegou um barco e viajou exatamente para aquele lugar, viajou para aquela região, para poder encontrar o rapaz que ele sabia que estava totalmente oprimido e totalmente dominado por aquela ação maligna. E Jesus foi, chegou no barco, encostou o barco na beira do barranco e desceu. E quando os demônios que estavam no corpo do rapaz perceberam que Jesus estava ali, eles adentraram a região, fugiram de Jesus. Os demônios levaram o rapaz lá para o fundo da província para tentar escapar de Jesus, mas Jesus estava ali com um propósito firme de libertar o rapaz.
E diz a palavra de Deus que Jesus foi entrando a região, e foi atrás do rapaz endemoniado, foi procurando o rapaz endemoniado, e o demônio pegava o rapaz, tentava se aprofundar mais naquela região para fugir de Jesus, e Jesus não desistiu, estava determinado a libertar aquele rapaz totalmente oprimido. E diz a palavra de Deus que o demônio tentou sair, Jesus foi atrás, e mais ou menos 80 quilômetros da margem do lugar onde Jesus encostou o barco, 8 quilômetros, melhor dizendo, da margem onde Jesus encontrou o barco, o demônio percebeu que não dava mais para fugir de Jesus, e resolveu encarar Jesus e negociar. Os demônios chegaram, viram Jesus, se aproximaram, e disseram essas palavras assim: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo? Tu viestes aqui para nos atormentar? Porventura tu não sabes que não é chegada a nossa hora? Eles falaram isso para Jesus. Por quê? Porque os demônios sabiam que aquela não era a hora da libertação das pessoas. Porque como eles sabiam o plano de Deus, com certeza, eles sabiam que o momento das pessoas encontrarem libertação seria somente no momento que Jesus cumprisse a sua missão e simplesmente acabasse de fazer e realizar todo o plano estabelecido por Deus. Eles entendiam que a hora de serem atormentados seria somente depois que Jesus Cristo dissesse aquela palavra tão conhecida no alto na cruz: tudo está consumado. Porque quando Jesus disse ao Pai: tudo está consumado, tudo está feito, ele estava dando ciência ao Pai eterno que tudo aquilo que ele precisava fazer para libertar você, para libertar a mim, para libertar a todos nós, para libertar a humanidade, estava feito. E esse processo de libertação estabelecido através de um projeto do Pai se cumpriu quando ele morreu na cruz. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que ele nos resgatou da mão do diabo, ele pegou a chave da morte e arrancou da mão do diabo e deu a nós o direito de libertação quando nós queremos em Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? E olha só, os demônios sabiam disso, sabiam que ele não tinha morrido na cruz, sabiam que ele não tinha pago o preço ainda da minha redenção, da sua redenção, da nossa redenção, e eles foram questionar com Jesus: por que tu vieste para nos atormentar? Tu não sabe que não é chegada ainda a nossa hora? Tu não cumpriu a missão? Tu não morreu na cruz ainda? Tu já está realmente nos expulsando da vida das pessoas? E quando eles argumentaram com Jesus, Jesus disse: como é teu nome? Jesus perguntou para os demônios que estavam no corpo do rapaz. A Bíblia diz que eles falaram: olha, o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Quando eles falaram isso, eles estavam querendo intimidar Jesus, porque falaram legião, porque se entendia que a legião estava diretamente ligada ao número de soldados romanos, uma legião de soldados romanos, que eram 3.000 soldados. Então quando eles falaram isso, disseram: olha, fica sabendo que quem está dominando o corpo desse rapaz não é só um demônio, é uma legião, são 3.000 demônios que dominaram o corpo dele. Se você está querendo nos colocar para fora, sabe que você vai ter uma grande resistência, porque são 3.000 que estão aqui. Mas quando eles perceberam que não dava para bater de frente com o Filho de Deus, eles tentaram negociar. Mas olha, tudo bem, nós só te pedimos uma coisa: não nos manda para fora do país. Nós não queremos sair daqui, não nos tira daqui dessa região. Por que eles falaram isso? Porque naquela região, pela falta do conhecimento de Deus, as pessoas não resistiam aos demônios. A cultura implantada ali acabava envolvendo eles em práticas que só fortaleciam a presença de demônios ali naquele lugar. E quando não há resistência, demônio acha bom, demônio não gosta de resistência. Quando você resolve orar, quando você percebe a ação dele, que você começa a orar no lugar onde eles estão agindo, que você começa a expulsar, que você começa a repreender, eles não aguentam, eles saem. Por que eles são obrigados a sair?
Porque o que está em você é mais forte, o que está em você é mais poderoso, o que está em você é Jesus. E quando você usa o nome de Jesus, que você realmente começa a orar num ambiente, num lugar, e começa a clamar por esse Deus, os demônios vão embora, porque eles não suportam a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz: e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A forma que você tem de resisti-lo é na oração, é expulsando, é repreendendo, é vivendo uma vida com Deus. Se você vive uma vida com Deus e você chega num ambiente que seja impregnado por eles, eles pulam fora. É difícil para eles. É difícil por quê? Porque a luz que está em você incomoda eles, a luz do Espírito Santo. Você que é lavado no sangue do Cordeiro, você que é envolvido por Jesus e que está vivendo com Jesus, relacionado com Jesus, a sua presença em qualquer lugar onde as trevas estão predominando, dissipam as trevas. Por quê? Porque o poder de Jesus e a luz de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo que está em você incomoda as forças malignas. E como incomoda? Isso gera resistência, e a Bíblia diz que eles fogem. E quando eles perceberam que não dava para bater de frente com Jesus, eles negociaram: nos deixa aqui, aqui nós não somos importunados, aqui ninguém fala contra nós, aqui ninguém prega contra nós, então nós queremos ficar aqui. E Jesus disse: pode sair dele, pode sair dele. E os demônios saíram, e Jesus fez eles entrarem numa manada de porcos, que era exatamente uma das coisas que os demônios não suportam, ter que entrar em corpo de bicho, de animal. Eles gostam do ser humano, da obra mais perfeita da mão de Deus, que somos nós. E eles entraram naqueles porcos, os porcos saíram quebrando tudo, a manada de porcos, 8 quilômetros adentro, procurando água, vieram quebrando tudo, quebraram tudo, e vieram e se precipitaram na água, para matar o corpo, para saírem dali. Para vocês verem como aquele ambiente não era ambiente de judeus, que judeu não suporta porco. Você vai em Jerusalém, se você for no McDonald's, você encontra tudo lá, mas nenhum sanduba que tenha porco você vai encontrar, porque eles não comem porco. E eles criavam porcos ali, o que prova então que eles não eram judeus praticantes. E os porcos saíram quebrando tudo. E diz a palavra de Deus que os porqueiros ficaram revoltados. Esse camarada vem para cá para nos dar esse prejuízo. E ficaram mandando Jesus se retirar do lugar. E depois que o demônio saiu do corpo do rapaz, que os demônios foram expulsos por Jesus, o rapaz voltou ao seu estado normal. A sua mente estava livre daquela possessão maligna. Ele estava agindo por ele mesmo, deve ter ficado com medo tremendo. E diz a palavra de Deus que ele se sentou aos pés de Jesus, e começou: Senhor, eu quero ir contigo, Senhor, me deixa ir contigo, Senhor, eu quero te acompanhar, para onde o Senhor for eu quero ir junto, me deixa acompanhá-lo, me deixe. Ficou pedindo para acompanhar Jesus. E Jesus disse para ele: olha, você não vai comigo não é comigo que você vai voltar para a sua casa, disse Jesus. Você vai voltar para a sua família e vai dizer para os seus familiares e para as pessoas que conhecem você o quanto o Senhor teve misericórdia de ti, o quanto o Senhor teve compaixão de você. E ele saiu dali daquele lugar, foi exatamente para a região de Decápolis. A palavra Decápolis vem porque eram 10 cidades de influência grega naquela região. E ele foi para essas 10 cidades, e nessas 10 cidades ele ia de cidade em cidade contar para as pessoas o que Jesus fez por ele, que ele era um oprimido, que ele era um endemoniado, que ele era dominado pelas forças malignas. Mas um dia Jesus foi procurá-lo lá na província onde ele morava, para dar a ele a libertação que ele tanto precisava. Diga glória a Deus. Irmãos, vejam bem, isso aí se passou há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo em pleno século 21, né? A secularização que se chama o tempo de ouro, tempo da tecnologia avançada, de tanta coisa diferente desse tempo. Porém uma coisa continua igual: os demônios continuam agindo do mesmo jeito. Tecnologia não impede ele,
não existe meios tecnológicos para repreendê-los, e eles continuam agindo e perturbando da mesma forma. E para eles só tem algo que eles respeitam, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E o que eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, você que está aqui, você não precisa de um curso para expulsar demônio. Você que está aqui, você não precisa ser preparado em nenhum curso teológico para mandar um demônio correr. Você que está aqui, no momento que você se envolve com Jesus, que você crê em Jesus, você já é preparado para usar o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Porque baseado pelo que diz a palavra de Deus lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer será condenado, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem, disse Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios. Diga glória a Deus. Então você vê que para poder expulsar demônio, você precisa ser de Jesus e precisa crer. Você não tem que ter alta preparação para isso. O fato de você ser de Jesus, o fato de você crer em Jesus, o fato de você estar envolvido com Jesus, isso já capacita você a expulsar qualquer tipo de demônio. Você pode dar ordem que ele sai se você é lavado no sangue do Cordeiro. Você pode dar ordem porque eles vão sair exatamente porque você está à luz de Cristo, e eles reconhecem isso e respeitam isso e sabem que você é de Deus, e eles obedecem. Diga glória a Deus. Mas às vezes tem gente que tem medo, né? Tem gente que tem medo. Uma vez eu vi um irmão da minha igreja lá em Manaus, que eu mandei ele expulsar um demônio. Ele chegou com uma pessoa endemoniada, disse: demônio, sai dele. E o demônio, para intimidar, que ele é muito mentiroso, ele mente, disse assim para ele: se eu sair dele, eu vou entrar em você. Sabe o que ele fez? Então fica. Você está entendendo? Era para ele dizer: tu não vai entrar em ninguém, tu já é derrotado, sai. E ele ficou com medo. Quando o demônio disse: se eu sair dele, eu entro em você. Ele: fica aí, não vamos criar problema. Não tenha autoridade, porque você realmente é imbuído de autoridades. Um dia uma irmã daqui da igreja me ligou 2h30 da manhã: pastor Paulo, o que foi, irmã? Dá para o senhor vir aqui em casa? Minha sobrinha ficou endemoniada, o demônio pegou ela aqui, ela está quebrando tudo. Eu digo: irmã, 2h30 eu não vou não, falei para ela. Mas como, pastor Paulo? O senhor é meu pastor. Eu digo: não vou não, porque a senhora não é crente. Ela disse: sou. Então expulse o demônio. Ela disse: eu não. Eu disse: por quê? Não, eu sou tão fraquinha. Ela falou para mim. E a senhora não é fraca coisa nenhuma, dos fracos que ficam fortes, diz a palavra de Deus. Quando você pensa que você está fraco, e aí que você está forte. Não, pastor, isso não, por favor. Eu digo: vai expulsar o demônio, me poupe de sair daqui agora. A senhora é serva de Deus, é da igreja há tanto tempo, expulsa o demônio dela. Não, pastor, não. Vai expulsar, eu falei para ela. E bati o telefone e mandei ela expulsar. Disse: depois eu lhe ligo. E bati o telefone. Daqui a pouco, quando eu telefonei, ela ligou. Diga aí. Ela disse: oh, glória a Deus, saiu. Eu digo: foi. Saiu, pastor, ela está libertinha, está normal. Eu digo: glória a Deus. Poxa, pastor, eu sou forte. Eu digo: você não é forte coisa nenhuma. Quem é forte é o Jesus que está em você. Eu falei para ela: Jesus que está em você. Nós somos fortes por causa de Jesus. Nós expulsamos demônios não porque somos o tal, por causa de Jesus que está na vida da gente. Aí ele faz você forte. Diga glória a Deus. E ela ficou impressionada porque ela conseguiu expulsar. Porque você que está aqui, que é envolvido com Jesus, pode expulsar mesmo. Se você vê qualquer manifestação estranha, expulse no nome de Jesus. Repreenda no nome de Jesus, porque a ordem já foi dada. Jesus disse que aquele que crê no nome dele pode expulsar demônio. Se você crê, pois trate de expulsar, porque os demônios sabem que é você, sabe o dia que você se converteu, sabe o dia que você se batizou, sabe o dia que você aceitou o plano da cruz. Eles sabem que você não está mais debaixo do domínio dele. Eles sabem que você é propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabem. E sabem que quem age em você é nada mais, nada menos do que o seu irmão mais velho, Jesus Cristo.
É o fraco, né? Como diz, é o poderoso chamado Jesus, que quando está na nossa vida, Ele nos dá capacidade para expulsarmos demônios. Diga glória a Deus. Mas eu estou pregando isso para vocês porque essas ações existem. Essas ações existem. E muitos dos problemas que as pessoas enfrentam estão diretamente ligados a ações malignas. Nós não podemos aqui demonizar todas as situações, mas tem muita situação que é maligna e que não vai se resolver se não for com oração, se não for expulsando e repreendendo no nome de Jesus. Tem coisas que tem que partir para o confronto. Talvez você esteja aqui nesta noite e muitas das coisas pelas quais você está orando pode ter influência maligna, porque tem pessoas que pensam que possessão, que ação de demônio sobre a vida de uma pessoa é só quando a pessoa fica fumando charuto e começa a falar e começa não, isso começa num processo de perturbação. Às vezes a pessoa não está possessa, mas ela está perturbada, e quando ela está perturbada, o comportamento dela altera. Ela foge do comportamento da ética. Tem pessoas que você percebe que algo está anormal com ele, pela maneira que ele age, pelas coisas que ele diz, pela maneira como se comporta. Fisicamente, mentalmente ele está saudável, mas as atitudes dessa pessoa prova que existe algum tipo de alteração. Quando isso acontece, você tem que orar, mas tem que orar mesmo. Isso pode acontecer com alguém da família da gente, que às vezes está perturbado, a maneira como ele age, a forma como ele se comporta, só expressa que algo está errado com ele em termos espirituais. E quando essas coisas acontecem, você tem que expulsar, você tem que repreender, você tem que partir para a oração e dizer: aqui na minha casa não, diga glória a Deus, porque esse espaço aqui é dominado pelo poder do Deus que eu sirvo. Então se tem demônio, ele vai ficar incomodado, porque o meu joelho vai para o chão. Eu vou orar aqui nesse lugar, e quando eu ver manifestações estranhas, ou quando eu perceber que há terror noturno, eu vou expulsar no nome de Jesus. E você começa a expulsar, você começa a orar no ambiente, você começa a ordenar que as forças malignas saiam. Isso vai incomodar, eles vão se sentir incomodados e resistidos. E quando eles percebem que existe um na família que está resistindo com a oração, com a busca de Deus, repreendendo, expulsando, eles fogem. Por quê? Porque diz a palavra de Deus: e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Então essas forças malignas, elas ainda criam muitos males na vida dos seres humanos. Mas nós temos essa arma, que é a oração, e temos essa arma poderosa, que é o nome de Jesus. E olha que a forma deles agirem em todas as áreas da vida. Eles agem na área emocional, eles agem na área financeira, eles agem na área familiar. Onde eles puderem agir, que eles encontrarem brecha, eles vão agir para tentar gerar tropeço, dificuldade. Mas você que é de Deus, que tem o discernimento, quando perceber que o demônio de alguma forma está vindo sutilmente para gerar perdas, destruições e males na sua vida, erga a voz e diz: eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu não vou aceitar essa opressão, não vou aceitar essa perturbação, não vou aceitar essa obra maligna que está destruindo a minha casa, ou que está destruindo meu irmão, minha irmã, meu marido e minha família, mas eu repreendo em nome de Jesus. E quando você dá a ordem, pode ter certeza que essa ordem é poderosa para fazer os demônios fugirem. Diga glória a Deus. Então nesta noite, nós percebemos nessa passagem da Bíblia, houve libertação. Jesus Cristo foi até aquele homem para dizer: eu quero libertar você. E nesta noite, que você possa pedir para Jesus ir até alguém para libertar essa pessoa. Talvez você já nem fala mais, já nem diz mais nada, porque o que você disse, o que você falou não foi o suficiente. Mas aprenda a interceder e a orar por essa pessoa que você sabe que de alguma forma está alterada nas suas opressões malignas. E comece a orar e a interceder e a pedir: Jesus, assim como o Senhor foi procurar aquele rapaz lá em Gadara, procura meu irmão, procura meu marido, procura o fulano de tal, Jesus. Liberta ele daquela ação maligna.
E a sua oração de intercessão vai ser determinante para que se processe essa libertação. Amém? Portanto, pensa nisso e que Deus possa nos abençoar a cada dia e nos ajudar no nome de Jesus. Amém? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer